radiação de fundo é um outro negócio. A radiação de fundo, literalmente, é um tipo de uma temperatura que existe no universo todo. Porque temperatura e radiação, uma certa frequência, eles estão interligados. A gente coloca isso em equações. Então, quando foi estudado, Dr. Penzias, na década de 60, ele e alguns colaboradores, e um colaborador específico, eles perceberam que, independente para onde você olhar no universo, tinha um tipo de um barulhinho, um ruído, uma radiação. E, ao estudar um pouco melhor isso daí, eles perceberam que parece que isso daí era constante, era comum em todo lugar do universo. Isso daí foi transformado em um valor em termos de temperatura, que é a temperatura do universo. Dá quase 3 kelvins, dá 2,7, uns quebradinhos lá, quase 3 kelvins, que é mais ou menos 270 graus abaixo de zero. Essa é a temperatura que está aí fora. Daí vem a ideia que muitos sugerem que o universo teria começado extremamente quente, numa explosão, e teria demorado 13,8 bilhões de anos para esfriar até a temperatura que ele tem hoje. E o senhor aceita essa ideia? Olha, eu tenho um pouco de dificuldade pelo seguinte: quando nós olhamos a estrutura do universo, a organização que ele possui, existe uma lei fundamental na ciência, que é a segunda lei da termodinâmica, conhecida como lei da entropia. Essa lei diz o seguinte, que qualquer sistema deixado por conta própria, à medida que o tempo passa, ele irá se autodesorganizar. Essa não foi uma lei que os cientistas criaram. Nós descobrimos, essa lei reflete uma característica que a natureza tem. Então, por exemplo, eu compro um sapato novo, eu começo a usá-lo, daqui a pouco meu sapato fica velho. Eu construo uma casa nova, eu não preciso nem usá-la, deixa a casa lá bonitinha por 100 anos. Daqui a 100 anos você chega, a casa, o reboco está caindo, a casa está se desfazendo. Por quê? Segundo a lei da termodinâmica, essa lei diz o seguinte: qualquer coisa deixada por conta própria, com o passar do tempo, irá se autodesorganizar. Vou fazer um exercício, nós estamos falando de memória agora de pouco. Vamos usar um pouquinho a nossa mente para fazer o seguinte. Essa lei diz que à medida que o tempo passa, as coisas se deterioram. Então, se eu olhasse para algo daqui 100 anos, vamos pegar, por exemplo, esse estúdio. Daqui 100 anos, ele estaria melhor ou pior se ninguém cuidar dele? Nem existiria. Nem existiria. Mas se há 100 anos eu chegasse lá, eu visse apenas partes do estúdio, eu tentasse imaginar, rapaz, como é que esse estúdio teria sido há 100 anos atrás? Conhecendo a segunda lei da termodinâmica, eu sei que, à medida que eu vou voltando ao passado, os traços do que havia sobrado iriam começar a mostrar a figura do que teria sido no início. Falo, nossa, ele não era assim. No início ele era todo organizado, era perfeito. A natureza é assim. Hoje nós estamos vendo traços do que ela já foi no passado. Então essa radiação de fundo mostra como era... Essa radiação de fundo pode dizer duas coisas. O universo poderia ter começado quente e está esfriando, ou ele poderia ter começado extremamente frio e está esquentando. Os naturalistas acreditam que ele começou quente e está esfriando. Só que a teoria do Big Bang, que é a teoria que propõe isso, você tem que colocar a segunda lei da termodinâmica também. O que significa o quê? Se houve uma explosão, como que essa explosão teria organizado o universo como nós o vemos hoje? Pela segunda lei da termodinâmica, isso jamais teria ocorrido. Tanto é que Stephen Hawking, no livro dele, O Universo numa Casca de Nós, ele coloca período das leis da física estranhas e desconhecidas. Por quê? Pelas leis conhecidas, isso jamais teria acontecido. Então tem dogma também na física? Sem dúvida. Mas não é o que os cientistas falam. Tem. Não só na física, como em todas as áreas. Por exemplo, aqueles que conhecem o trabalho de Dobzhansky, relacionado com a parte da teoria da evolução, ele diz que a teoria da evolução, ele está usando uma frase de um outro autor, e a proposta desse autor é bem interessante. Eu vou só resumir e deixar como lição de casa procurar. Dobzhansky é o cara que realmente apresentou isso. A ideia é a seguinte: nada faz sentido a não ser que seja interpretado sob a luz da evolução. Se é para ser cientificamente aceito, ele não pode ter nenhuma outra possibilidade ou contemplar uma outra possibilidade a não ser que tenha sido evolução. Isso é dogma. É uma chave hermenêutica. Você tem que olhar por esse prisma, Correto. porque senão a conclusão é outra.
Correto. É por isso a importância de nós conhecermos as leis da natureza e os processos naturais. Porque eles nos livram de cairmos nesses becos sem saída.